Bem, o título da minha mensagem nesta manhã é Mentiras em que você pode acreditar. Mas realmente eu vou falar com você sobre o engano. É um assunto muito importante porque Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas com bastante frequência eu oro: Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo: Deus, se eu estou enganado sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é mesmo? Mas a coisa é, se eu acreditar numa mentira, torna-se realidade para mim, mesmo que não seja verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade. A Bíblia diz que a verdade não está nele. Mas Jesus, é claro, é exatamente o oposto. E ele nos deu a sua palavra. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Às vezes as pessoas dizem: meio que é a verdade. Bem, está aqui. E as pessoas sempre querem dizer: oh, não diga que toda a verdade está neste livro. Bem, eu lhe digo. E funciona para mim. E eu diria a você que a condição do mundo hoje, a forma como a vida das pessoas e a forma como a sociedade está indo, é como, cara, por que não tentar algo que funciona? Eu digo às pessoas, eu digo em meus sermões, sabe, eu acredito em Deus toda a minha vida. Eu passo minha vida inteira acreditando nisso. Eu chego ao fim e descubro, cara, eu estava errada. Bem, eu acreditei numa mentira toda a minha vida. Pelo menos eu ainda fui feliz. Sabe? Mas se você não acredita em Deus e chegar ao fim da sua vida e estiver errado, não me custou nada, sabe? E sabe, eu ainda fui feliz, mas você pode pensar que estava feliz durante sua vida, mas com certeza vai se decepcionar no final. Então não importa o que alguém disse a você, por que você não lê o livro por si mesmo? Nós temos o testemunho de um homem que era judeu e ele entrou numa livraria e ele então viu o meu livro, Campo de Batalha da Mente. E ele então começou apenas a zombar de mim, dizendo: quem ela pensa que ela é? E ele então abriu o livro de maneira aleatória e a página em que ele abriu basicamente dizia, eu não consigo me lembrar das palavras exatas, é melhor do que eu vou te dizer, mas era como, sabe, eu estive procurando por você, esperando por você, e você veio à minha procura. E assim, ele comprou o livro secretamente, escondeu em casa, porque não queria que a sua esposa judia pensasse que ele estava lendo um livro escrito por uma cristã. Ele sempre ouvia minha fala sobre a Bíblia amplificada. Então ele saiu e ele comprou esta Bíblia e trouxe para casa e começou a ficar cada vez mais convencido, enquanto lia a palavra, que tudo aquilo falava sobre Jesus. E eu vinha saber que sua esposa também estava se esgueirando e lendo a Bíblia. Assim, resumindo, ele, sua mulher e todos os seus filhos foram salvos. E ele diz que foi apenas Jesus falando com ele. Mas então a sua mãe judia... E você sabe, quanto mais você envelhece por vezes, quanto mais se estabelece em seus caminhos, é menos provável que você mude. E ela estava, de jeito nenhum, não tem como. Ela estava em uma casa de repouso e ela estava chegando perto do fim de sua vida. E assim ele finalmente deixou-a como a Bíblia e disse, sabe, leia e você verá a verdade. Assim, depois de um tempo, eu achei isso tão doce. E encurtando a história, ela acabou dando a sua vida a Cristo também. E ela disse, sabe de uma coisa? Ela disse, o Messias pelo qual nós temos esperado
Ele estava aqui o tempo todo. Isso não é doce? E aqui está a coisa. Talvez o que você esteja esperando, talvez o que você esteja procurando, talvez a paz que você precisa, a alegria que você precisa, talvez o amor que você esteja procurando, você pode encontrá-lo aqui também? Amém? Então, por que não dar uma chance à palavra de Deus? Esta é a única verdade que eu sei que trabalha na vida das pessoas, quero dizer, através das barreiras linguísticas, através de terras. É sempre interessante para mim ir para países onde eu não posso falar a língua deles, e é o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas em todo lugar. Isso não é algo que nós poderíamos inventar. Mas em Mateus capítulo 24, é um capítulo que mostra muitos sinais dos tempos do fim. Nós somos particularmente encorajados a não entrar no engano e a orar contra o engano. E assim, temos de perceber que há muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia, que a maioria das pessoas estão dizendo que é verdade e realidade, e elas absolutamente não são. Assim, há muitos tipos diferentes de engano de que a Bíblia fala. E ela menciona o auto-engano, e nós vamos falar sobre ele hoje. Ela fala sobre o engano do raciocínio, fala sobre o engano do pecado e o quão atraente o pecado pode ser, e o que ele faz para você. E uma das coisas mais enganosas do mundo. Fala sobre o engano das riquezas. Há vários tipos de engano neste mundo, e são coisas que clamam: eu sou a resposta, eu sou o que você precisa. E elas acabam destruindo você. E o que Deus hoje chama de pecado, o mundo chama de vício, doença ou conformação genética. Às vezes até chamamos de tempos modernos. Está tudo bem hoje em dia as pessoas viverem juntas e não se casarem. Podemos muito testar antes de assinar a linha pontilhada, porque, afinal de contas, nós estamos em 2016. E sabe o quê? Qualquer pessoa com algum bom senso sabe que Deus, ele não mudou para ser chamado de moderno. E ele tem sido moderno o tempo inteiro. E o que ele diz é verdade, não é só verdade para sim, quando eu era adolescente, mas é a verdade para os adolescentes de hoje, será verdade para os adolescentes que virão depois, e depois, e depois, e depois. E está ficando assustador ver como as coisas entram em rápido declínio. E sabe, nem sempre podemos mudar a mente de todo mundo, mas se os cristãos, a única coisa que me preocupa é o compromisso entre os cristãos. Vamos lá. E se nós apenas saíssemos no mundo e fôssemos o que nós deveríamos ser, a nossa vida seria uma pregação e haveria uma diferença entre a maneira como nossas vidas são e a das pessoas, e outras pessoas vão querer saber sobre Cristo. Mas se nós não somos diferentes de qualquer um deles, então o que haverá para querer? Não há nenhuma razão para querer tudo isso. E assim nós realmente precisamos ter certeza de que não estamos vivendo estas vidas de engano. Agora, vamos falar sobre algumas mentiras que eu acreditei na minha vida. Eu acreditava que eu era falha porque eu tive uma infância abusiva e que eu iria sempre ser falha, que teria uma vida de segunda categoria e eu teria que me contentar com isso. Bem, eu descobri aqui que era uma mentira. Talvez você esteja aqui hoje e cometeu muitos erros e o diabo está lhe dizendo: bem, é tarde demais para você, você ainda pode ir para o céu, mas você pode esquecer qualquer tipo de vitória, você pode esquecer o ministério, pode, sabe, esquecer o que realmente pensou que poderia ter. Isso é mentira. É mentira. Pergunte-me quantas mentiras as pessoas que estão aqui acreditam hoje. Agora veja, o problema com o engano é que você não sabe que você está sendo enganado. E é como, bem, eu não acredito em mentiras. Eu estou te dizendo, eu acreditei. Uma das mentiras que eu acreditava, confusa como eu sempre era, eu acreditava que estava certa em tudo.
E eu estava muito feliz de dizer a todos o que estava errado com eles. Eu estava muito feliz por fazer um grande esforço para mudá-los. E eu estava totalmente enganada. Eu não sabia a confusão miserável e infeliz que eu era. Oh, Deus, você tem que mudar o Dave. Oh, Deus, você tem que mudar o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. E eu fiquei chocada um dia quando o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Quem poderia esperar que Deus falasse com ela enquanto está orando? Ele disse, Dave, não é o problema. E eu pensei, bem, então quem é? Apenas eu e ele. E não pode ser eu. Quer dizer, sério? O quanto será que você está achando que as outras pessoas estão erradas em sua vida? Não com você, ok, isso não acontece. E o diabo adora isso, porque se ele pode nos manter ocupados, encontrando o que tem de errado com todo mundo, então nós nunca poderíamos ser confrontados com a verdade sobre nós, e nós apenas passamos toda a nossa vida julgando e criticando e vivendo esta fantasia de que não há nenhum problema conosco. E não importa se há 1000 coisas de errado com a pessoa com quem você está casado, você não vai conseguir mudá-lo. Mas Deus pode mudá-la se você deixar Deus mudar você. E Ele pode mudar tanto que você não vai se importar com o que é de errado nele. Sim, sabe, Dave faz coisas que costumavam me deixar louca, agora eu nem me importo. Não me incomoda em nada, não me chateia, não penso nada sobre isso. E eu fiquei zangada por anos sobre coisas que ele ainda faz. Ele não mudou, mas Deus mudou a mim. Mas Ele não vai te mudar até que você esteja disposta a dizer, Deus, eu não quero ser enganada. Mostre-me a verdade. Ajuda-me a enfrentá-la. Eu acreditei em muitas coisas que não eram verdadeiras. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12 que precisamos renovar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Há tanto engano no mundo de hoje, são apenas loucuras, coisas que nem sequer fazem qualquer sentido. Uma coisa que eu li dizia, o auto-engano é dito como sendo um pecado contra o senso comum. Lembre-se, eu disse ontem, sabe, nos últimos 10 anos, eu acabei de chegar à conclusão que se eu estou fazendo algo que não funciona, então por que continuar fazendo? Sabe, se eu estou zangada com as pessoas que me magoaram o tempo todo, isso não vai mudar nada, está só me fazendo infeliz, então, por que ficar zangada? Se eu estou preocupado o tempo todo, isso não está mudando os meus problemas, só está me dando úlceras e dor de cabeça, então, por que continuar assim? Por que não podemos apenas ter um pequeno senso comum santificado? Sabe, nós realmente não temos que ser cientistas de foguetes. Isso aqui é tão prático. A palavra de Deus é tão prática e ela é tão aplicável à nossa vida. Se você quer que as pessoas gostem de você, seja agradável. Isso não é difícil? Realmente, se você quer que as pessoas gostem de você, sabe, eu descobri hoje, você não pode ter tudo do seu jeito. Às vezes terá que deixar ser do jeito deles. Eles vão gostar mais de você. Você assiste esses anúncios na TV e eles têm essa pílula que você pode tomar? E você compra um vidro por R$ 59,95. Se você comprá-lo hoje, você vai ganhar um vidro. Além disso, eles vão enviar para os seus amigos e todas essas coisas. E isso faz alguma coisa lá dentro do seu corpo. E a gordura derrete dentro de você. E você não tem que mudar em nada a sua alimentação. Eles vendem milhões de dólares dessa coisa. E aqui estou eu, há 40 anos pregando a verdade, e as pessoas nem sequer querem enviar uma oferta. Porque eu não vou dizer que eu posso derreter a sua mesquinhez ou assinar com a minha Bíblia mágica sobre sua cabeça e fazê-lo agradável. Vou lhe dizer que você vai ter que morrer para si mesmo e Deus vai crucificar a sua carne. E Ele vai transformá-lo em sua imagem. E não vai ser durante a noite, vai levar tempo. Mas isso é absolutamente a jornada mais surpreendente, fantástica, interessante que qualquer pessoa pode ter em sua vida aqui na Terra. Agora eu penso muito, eu quero tentar escrever um livro sobre isso em algum momento antes do Senhor terminar comigo aqui, apenas sobre a minha jornada. Oh, meu
Deus, quando eu penso aonde eu comecei e como estúpida eu era, e nas coisas que eu acreditava, e na maneira como eu agia, e como eu tratava as pessoas, e no que Deus ensinou-me a partir deste pequeno livro. Você vai ter que desculpar-me, mas eu amo a minha Bíblia, eu a amo. Eu gosto de programas sobre a natureza. Eu estava assistindo o programa numa noite e estes dois babuínos que haviam formado uma relação estreita e, sabe, eu quero dizer, eles são feios que chegam a ser bonitos. Meu Deus, Deus tem um verdadeiro senso de humor. E eu pensei que esse show estava indo bem, até que eles começaram a me falar que eles eram meus primos próximos. Agora eles dizem, são os meus primos mais próximos, e sabe, você evoluiu a partir deles? Bem, sabe, aqui está o problema que eu tenho com isso. E ninguém foi capaz de explicar. Se nós evoluímos do macaco, então por que ainda há macacos? Eu quero dizer, eles perderam o programa de evolução e não chegaram a ir em frente. Sabe, eu não entendo isso. Como bem você foi deixado de fora porque você ainda parece um macaco para mim. Mas olha como eu tenho melhorado. É o senso comum, gente. Senso comum. E sabe quem veio com essa teoria? Um especialista. Eu quero dizer-lhe que a sabedoria de Deus, que você pode ter sem o mínimo de educação acadêmica, a sabedoria de Deus é maior do que todas as filosofias de todos os homens da terra. O senso comum. E não é à toa que o diabo quer que as pessoas pensem que elas vieram de um macaco. E por que não agir como um animal? Se é isso de onde você veio. Se você não pode acreditar que você é especial, então nunca vai agir de maneira especial. Mas acreditar que você é criado à imagem de Deus e que Ele tem um plano para a sua vida e que Ele formou você com suas próprias mãos no ventre da sua mãe, Ele ama você, Ele nunca vai desampará-lo nem deixar você. Agora isso é algo em que acreditar. Isso é algo que vai tornar a sua vida incrível. Amém? E agora eu estou meio fora dos trilhos. Eu perdi o meu lugar. Eu nem sei o que estava dizendo. Sabe, eu acreditava que Deus me amava mais quando eu era boa do que quando eu não era boa. Isso é uma mentira. Veja, o amor não é algo que Deus faz quando nós merecemos. O amor é quem Deus é. Ele é amor. Eu acreditava que eu era espiritual. E sim, eu ia à igreja toda semana. Eu estava no conselho da igreja. Agora, deixe-me dizer, quando você está no conselho, um amigo, você é espiritual, agora você está na elite da igreja. Éramos dizimistas, nossos filhos foram para escolas cristãs. Eu pensei que eu era religiosa e espiritual, até que eu li em Tiago 1, 26, 27. Você quer que eu leia, certo? Se alguém julga a si mesmo ser religioso, obviamente atento das funções externas de sua fé e não refreia a sua própria língua. Bem, eu não me encaixava muito nisso. Mas ele ilude o seu próprio coração. Ele é um auto-enganado. Ele ilude o seu próprio coração. E a sua religião e o seu culto é inútil, fútil e estéril. O culto religioso externo, religião como ela é expressa em atos externos, que é pura e imaculada diante de Deus, é esta.
Visitar, ajudar e cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição e necessidade e manter-se sem mancha e sem contaminação do mundo. Então, veja, aqui está a verdadeira espiritualidade. Refrear a língua. Ajudar os pobres. Oh. Bem, eu vou à igreja. Por favor, não me interprete mal. Nós damos muito valor a uma única hora por semana e pensamos que é tudo o que existe. E Jesus nos oferece uma vida, um estilo de vida. Nós precisamos levar a vida com Deus. Desde amanhã, quando abrimos os nossos olhos, até fechá-los à noite, tudo é sobre Deus. E eu não me importo se as pessoas pensam que eu sou radical, exagerada ou extremista. Se você colocar Deus em primeiro em sua vida, então todo o resto vai para o seu lugar. Mas eu me lembro de como eu estava enganada. E que figurão eu pensava que era naquela igreja, porque eu conhecia todas as pessoas certas, não havia uma festa para a qual não fosse convidada, Dave era um ancião, eu era do conselho da igreja, e eu era uma bagunça. E não sabia, pensava que todo mundo era o problema. E nós, era um hábito regular depois da igreja no domingo, vários de nós íamos almoçar e nós destroçávamos toda a gente naquela igreja. Detonava. Oi, pessoal, como estão vocês? Agora veja, eu só faço isso porque eu já vi isso antes. Não seremos felizes fazendo isso? Não seremos. A única maneira de sermos realmente felizes é fazer isso da maneira de Deus. E a única razão pela qual as pessoas de hoje ou de qualquer geração tentam dizer que não amam Deus e eles querem ser ateus, vou dizer a você, todos os chamados ateus seriam salvos imediatamente se eles achassem que poderiam ter os benefícios sem ter que estar sob qualquer tipo de liderança de Deus. O que eles querem é fazer a sua vontade. Eles estão enganados pelo engano do pecado. Eu quero saber se estou fazendo isso certo. Eu quero, não porque eu acho que eu tenho que fazer isso, mas eu acho que uma das maneiras pelas quais nós podemos honrar Deus, eu não quero ser enganado. Ensina-me a verdade. Eu com certeza espero que o ensino de hoje tenha lhe dado uma melhor compreensão de como a verdade de Deus derrota cada mentira em que o inimigo gostaria que você acreditasse sobre si em sua vida. Vamos lembrar João 18, 31, 32... Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem, o título da minha mensagem nesta manhã é Mentiras em que você pode acreditar. Mas realmente eu vou falar com você sobre o engano. É um assunto muito importante porque Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas
Com bastante frequência eu oro: Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo: Deus, se eu estou enganado sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é mesmo? Mas a coisa é, se eu acreditar numa mentira, torna-se realidade para mim, mesmo que não seja verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade. A Bíblia diz que a verdade não está nele. Mas Jesus, é claro, é exatamente o oposto. E Ele nos deu a sua palavra, e Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Às vezes as pessoas dizem: meio que é a verdade. Bem, está aqui. E as pessoas sempre querem dizer: oh, não diga que toda a verdade está neste livro. Bem, eu lhe digo, e funciona para mim. E eu diria a você que a condição do mundo hoje, a forma como a vida das pessoas e a forma como a sociedade está indo, é como, cara, por que não tentar algo que funciona? Eu digo às pessoas, eu digo em meus sermões, sabe, eu acredito em Deus toda a minha vida. Eu passo minha vida inteira acreditando nisso. Eu chego ao fim e descubro, cara, eu estava errada. Bem, eu acreditei numa mentira toda a minha vida. Pelo menos eu ainda fui feliz. Sabe? Mas se você não acredita em Deus e chegar ao fim da sua vida e estiver errado, não me custou nada, sabe? E sabe, eu ainda fui feliz, mas você pode pensar que estava feliz durante sua vida, mas com certeza vai se decepcionar no final. Então não importa o que alguém disse a você, por que você não lê o livro por si mesmo? Nós temos o testemunho de um homem que era judeu e ele entrou numa livraria e ele então viu o meu livro, Campo de Batalha da Mente. E então começou apenas a zombar de mim, dizendo: quem ela pensa que ela é? E ele então abriu o livro de maneira aleatória e a página em que ele abriu basicamente dizia: eu não consigo me lembrar das palavras exatas, é melhor do que eu vou te dizer, mas era como, sabe, eu estive procurando por você, esperando por você, e você veio à minha procura. E assim, ele comprou o livro secretamente, escondeu em casa, porque não queria que a sua esposa judia pensasse que ele estava lendo um livro escrito por uma cristã. Ele sempre ouvia minha fala sobre a Bíblia amplificada, então ele saiu e ele comprou esta Bíblia e trouxe para casa e começou a ficar cada vez mais convencido, enquanto lia a palavra, que tudo aquilo falava sobre Jesus, e eu vinha saber que sua esposa também estava se esgueirando e lendo a Bíblia. Assim, resumindo, ele, sua mulher e todos os seus filhos foram salvos, e ele diz que foi apenas Jesus falando com ele. Mas então a sua mãe judia, e você sabe, quanto mais você envelhece por vezes, quanto mais se estabelece em seus caminhos, é menos provável que você mude. E ela estava, de jeito nenhum, não tem como. Ela estava em uma casa de repouso e ela estava chegando perto do fim de sua vida. E assim ele finalmente deixou-a como a Bíblia e disse, sabe, leia e você verá a verdade. Assim, depois de um tempo, eu achei isso tão doce. E, encurtando a história, ela acabou dando a sua vida a Cristo também. E ela disse, sabe de uma coisa? Ela disse, o Messias, pelo qual nós temos esperado, ele estava aqui o tempo todo. Isso não é doce? E aqui está a coisa. Talvez o que você esteja esperando, talvez o que você esteja procurando, talvez a paz que você precisa, a alegria que você precisa, talvez o amor que você esteja procurando, você pode encontrá-lo aqui também. Amém? Então, por que não dar uma chance à palavra de Deus?
Esta é a única verdade que eu sei que trabalha na vida das pessoas, quero dizer, através das barreiras linguísticas, através de terras. É sempre interessante para mim ir para países onde eu não posso falar a língua deles, e é o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas em todo lugar. Isso não é algo que nós poderíamos inventar. Mas em Mateus capítulo 24, é um capítulo que mostra muitos sinais dos tempos do fim. Nós somos particularmente encorajados a não entrar no engano e a orar contra o engano. E assim, temos de perceber que há muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia, que a maioria das pessoas estão dizendo que é verdade e realidade, e elas absolutamente não são. Assim, há muitos tipos diferentes de engano de que a Bíblia fala. E ela menciona o auto-engano, e nós vamos falar sobre ele hoje. Ela fala sobre o engano do raciocínio, fala sobre o engano do pecado e o quão atraente o pecado pode ser, e o que ele faz para você. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. E uma das coisas mais enganosas do mundo. Fala sobre o engano das riquezas. Há vários tipos de engano neste mundo, e são coisas que clamam: eu sou a resposta, eu sou o que você precisa. Elas acabam destruindo você. E o que Deus hoje chama de pecado, o mundo chama de vício, doença ou conformação genética. Às vezes até chamamos de tempos modernos. Está tudo bem hoje em dia as pessoas viverem juntas e não se casarem. Podemos muito testar antes de assinar a linha pontilhada, porque, afinal de contas, nós estamos em 2016. E sabe o quê? Qualquer pessoa com algum bom senso sabe que Deus ele não mudou para ser chamado de moderno. E ele tem sido moderno o tempo inteiro. E o que ele diz é verdade, não é só verdade para sim, quando eu era adolescente, mas é a verdade para os adolescentes de hoje, será verdade para os adolescentes que virão depois, e depois, e depois, e depois. E está ficando assustador ver como as coisas entram em rápido declínio. E sabe, nem sempre podemos mudar a mente de todo mundo, mas se os cristãos, a única coisa que me preocupa é o compromisso entre os cristãos. Vamos lá. E se nós apenas saíssemos no mundo e fôssemos o que nós deveríamos ser, a nossa vida seria uma pregação e haveria uma diferença entre a maneira como nossas vidas são e a das pessoas, e outras pessoas vão querer saber sobre Cristo. Mas se nós não somos diferentes de qualquer um deles, então o que haverá para querer? Não há nenhuma razão para querer tudo isso. E assim nós realmente precisamos ter certeza de que não estamos vivendo estas vidas de engano. Agora, vamos falar sobre algumas mentiras que eu acreditei na minha vida. Eu acreditava que eu era falha porque eu tive uma infância abusiva e que eu iria sempre ser falha, que teria uma vida de segunda categoria e eu teria que me contentar com isso. Bem, eu descobri aqui que era uma mentira. Talvez você esteja aqui hoje e cometeu muitos erros e o diabo está lhe dizendo: bem, é tarde demais para você, você ainda pode ir para o céu, mas você pode esquecer qualquer tipo de vitória, você pode esquecer o ministério, pode, sabe, esquecer o que realmente pensou que poderia ter. Isso é mentira. É mentira. Pergunte-me quantas mentiras as pessoas que estão aqui acreditam hoje. Agora veja, o problema com o engano é que você não sabe que você está sendo enganado. E é como, bem, eu não acredito em mentiras. Eu estou te dizendo, eu acreditei. Uma das mentiras que eu acreditava, confusa como eu sempre era, eu acreditava que estava certa em tudo.
E eu estava muito feliz de dizer a todos o que estava errado com eles. Eu estava muito feliz por fazer um grande esforço para mudá-los. E eu estava totalmente enganada. Eu não sabia a confusão miserável e infeliz que eu era. Oh, Deus, você tem que mudar o Dave. Oh, Deus, você tem que mudar o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. E eu fiquei chocada um dia quando o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Quem poderia esperar que Deus falasse com ela enquanto está orando? Ele disse, Dave, não é o problema. E eu pensei, bem, então quem é? Apenas eu e ele. E não pode ser eu. Quer dizer, sério? O quanto será que você está achando que as outras pessoas estão erradas em sua vida? Não com você, ok, isso não acontece. E o diabo adora isso, porque se ele pode nos manter ocupados, encontrando o que tem de errado com todo mundo, então nós nunca poderíamos ser confrontados com a verdade sobre nós. E nós apenas passamos toda a nossa vida julgando e criticando e vivendo essa fantasia de que não há nenhum problema conosco. E não importa se há 1000 coisas de errado com a pessoa com quem você está casado, você não vai conseguir mudá-lo. Mas Deus pode mudá-lo se você deixar Deus mudar você. E Ele pode mudar tanto que você não vai se importar com o que é de errado nele. Sim, sabe, Dave faz coisas que costumavam me deixar louca. Agora eu nem me importo. Não me incomoda em nada, não me chateia, não penso nada sobre isso. E eu fiquei zangada por anos sobre coisas que ele ainda faz. Ele não mudou, mas Deus mudou a mim. Mas Ele não vai te mudar até que você esteja disposta a dizer, Deus, eu não quero ser enganada. Mostre-me a verdade. Ajuda-me a enfrentá-la. Eu acreditei em muitas coisas que não eram verdadeiras. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12 que precisamos renovar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. São apenas loucuras, coisas que nem sequer fazem qualquer sentido. Uma coisa que eu li dizia, o auto-engano é dito como sendo um pecado contra o senso comum. Lembre-se, eu disse ontem, sabe, nos últimos 10 anos eu acabei de chegar à conclusão que se eu estou fazendo algo que não funciona, então por que continuar fazendo? Sabe, se eu estou zangada com as pessoas que me magoaram o tempo todo, isso não vai mudar nada, está só me fazendo infeliz, então, por que ficar zangada? Se eu estou preocupado o tempo todo, isso não está mudando os meus problemas, só está me dando úlceras e dor de cabeça, então, por que continuar assim? Por que não podemos apenas ter um pequeno senso comum santificado? Sabe, nós realmente não temos que ser cientistas de foguetes. Isso aqui é tão prático. A palavra de Deus é tão prática e ela é tão aplicável à nossa vida. Se você quer que as pessoas gostem de você, seja agradável. Isso não é difícil? Realmente, se você quer que as pessoas gostem de você, sabe, eu descobri hoje, você não pode ter tudo do seu jeito. Às vezes terá que deixar ser do jeito deles. Eles vão gostar mais de você. Você assiste esses anúncios na TV e eles têm essa pílula que você pode tomar. E você compra um vidro por R$ 59,95. Se você comprá-lo hoje, você vai ganhar um vidro. Além disso, eles vão enviar para os seus amigos e todas essas coisas. E isso faz alguma coisa lá dentro do seu corpo. E a gordura derrete dentro de você. E você não tem que mudar em nada a sua alimentação. Eles vendem milhões de dólares dessa coisa. E aqui estou eu, há 40 anos pregando a verdade. E as pessoas nem sequer querem enviar uma oferta. Porque eu não vou dizer que eu posso derreter a sua mesquinhez ou assinar
com a minha Bíblia mágica sobre sua cabeça e fazê-lo agradável, vou lhe dizer que você vai ter que morrer para si mesmo e Deus vai crucificar a sua carne. E Ele vai transformá-lo em sua imagem. E não vai ser durante a noite, vai levar tempo. Mas isso é absolutamente a jornada mais surpreendente, fantástica, interessante que qualquer pessoa pode ter em sua vida aqui na Terra. Agora eu penso muito, eu quero tentar escrever um livro sobre isso em algum momento antes do Senhor terminar comigo aqui, apenas sobre a minha jornada. Oh, meu Deus! Quando eu penso aonde eu comecei e como estúpida eu era e nas coisas que eu acreditava e na maneira como eu agia e como eu tratava as pessoas e no que Deus ensinou-me a partir deste pequeno livro. Você vai ter que desculpar-me, mas eu amo a minha Bíblia. Eu amo. Eu a amo. Eu gosto de programas sobre a natureza. Eu estava assistindo o programa numa noite e estes dois babuínos que haviam formado uma relação estreita e, sabe, eu quero dizer, eles são feios que chegam a ser bonitos. Meu Deus, Deus tem um verdadeiro senso de humor. Eu pensei que esse show estava indo bem, até que eles começaram a me falar que eles eram meus primos próximos. Agora eles dizem, são os meus primos mais próximos, e sabe, você evoluiu a partir deles? Bem, sabe, aqui está o problema que eu tenho com isso. E ninguém foi capaz de explicar. Se nós evoluímos do macaco, então por que ainda há macacos? Eu quero dizer, eles perderam o programa de evolução e não chegaram a ir em frente. Sabe, eu não entendo isso. Como bem você foi deixado de fora porque você ainda parece um macaco para mim. Mas olha como eu tenho melhorado. É o senso comum, gente. Senso comum. E sabe quem veio com essa teoria? Um especialista. Eu quero dizer-lhe que a sabedoria de Deus, que você pode ter sem o mínimo de educação acadêmica, a sabedoria de Deus é maior do que todas as filosofias de todos os homens da terra. O senso comum. E não é à toa que o diabo quer que as pessoas... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Pensem que elas vieram de um macaco. E por que não agir como um animal? Se é isso de onde você veio, se você não pode acreditar que você é especial, então nunca vai agir de maneira especial. Mas acreditar que você é criado à imagem de Deus e que Ele tem um plano para a sua vida e que Ele formou você com suas próprias mãos no ventre da sua mãe, Ele ama você, Ele nunca vai desampará-lo nem deixar você. Agora isso é algo em que acreditar. Isso é algo que vai tornar a sua vida incrível. Amém? E agora estou meio fora dos trilhos. Eu perdi o meu lugar. Eu nem sei o que estava dizendo. Sabe, eu acreditava que Deus me amava mais quando eu era boa do que quando eu não era boa. Isso é uma mentira. Veja, o amor não é algo que Deus faz quando nós merecemos. O amor é quem Deus é. Ele é amor. Eu acreditava que eu era espiritual. E sim,
Eu ia à igreja toda semana. Eu estava no conselho da igreja. Agora, deixe-me dizer, quando você está no conselho, um amigo, você é espiritual, agora você está na elite da igreja. Éramos dizimistas, nossos filhos foram para escolas cristãs. Eu pensei que eu era religiosa e espiritual, até que eu li em Tiago 1, 26, 27. Você quer que eu leia, certo? Se alguém julga a si mesmo ser religioso, obviamente atento das funções externas de sua fé e não refreia a sua própria língua. Bem, eu não me encaixava muito nisso. Mas ele ilude o seu próprio coração. Ele é um auto-enganado. Ele ilude o seu próprio coração. E a sua religião e o seu culto é inútil, fútil e estéril. O culto religioso externo, religião como ela é expressa em atos externos, que é pura e imaculada diante de Deus, é esta: visitar, ajudar e cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição e necessidade e manter-se sem mancha e sem contaminação do mundo. Então, veja, aqui está a verdadeira espiritualidade. Refrear a língua. Ajudar os pobres. Oh. Bem, eu vou à igreja. Por favor, não me interprete mal. Nós damos muito valor a uma única hora por semana e pensamos que é tudo o que existe. E Jesus nos oferece uma vida, um estilo de vida. Nós precisamos levar a vida com Deus, desde amanhã, quando abrimos os nossos olhos, até fechá-los à noite, tudo é sobre Deus. E eu não me importo se as pessoas pensam que eu sou radical, exagerada ou extremista. Se você colocar Deus em primeiro em sua vida, então todo o resto vai para o seu lugar. Mas eu me lembro de como eu estava enganada e que figurão eu pensava que era naquela igreja, porque eu conhecia todas as pessoas certas, não havia uma festa para a qual não fosse convidada, Dave era um ancião, eu era do conselho da igreja e eu era uma bagunça. E não sabia, pensava que todo mundo era o problema. E nós, era um hábito regular depois da igreja no domingo, vários de nós íamos almoçar e nós destroçávamos toda a gente naquela igreja. Detonava. Oi, pessoal, como estão vocês? Agora veja, eu só faço isso porque eu já vi isso antes. Não seremos felizes fazendo isso? Não seremos. A única maneira de sermos realmente felizes é fazer isso da maneira de Deus. E a única razão pela qual as pessoas de hoje ou de qualquer geração tentam dizer que não amam Deus e eles querem ser ateus, vou dizer a você, todos os chamados ateus seriam salvos imediatamente se eles achassem que poderiam ter os benefícios sem ter que estar sob qualquer tipo de liderança de Deus. O que eles querem é fazer a sua vontade. Eles estão enganados pelo engano do pecado. Eu quero saber se estou fazendo isso certo. Eu quero, não porque eu acho que eu tenho que fazer isso,
Mas eu acho que uma das maneiras pelas quais nós podemos honrar Deus, Deus, eu não quero ser enganado. Ensina-me a verdade. Eu com certeza espero que o ensino de hoje tenha lhe dado uma melhor compreensão de como a verdade de Deus derrota cada mentira em que o inimigo gostaria que você acreditasse sobre si em sua vida. Vamos lembrar João 18, 31, 32. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Bem, o título da minha mensagem nesta manhã é Mentiras em que você pode acreditar. Mas realmente eu vou falar com você sobre o engano. É um assunto muito importante porque Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas com bastante frequência eu oro: Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo: Deus, se eu estou enganado sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim, porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é?